Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Barbear, conversas de barbearia, com convidados muito mais do que especiais. E a vocês que nos ouvem, vocês que estão aí do outro lado da tela, o meu muito obrigado por todos vocês estarem aqui prontos e preparados para mais um episódio. Gente, não esquece, fortalece o nosso canal, deixa aquele like, comenta, compartilha, ativa o sininho porque é isso que nos ajuda a alcançar mais pessoas e é isso que faz o nosso canal crescer, beleza? Então, queria pedir aí a tua força e hoje eu tenho uma convidada muito mais do que especial, mas daqui a pouco eu falo com você. Eu sou um homem de média estatura, tenho barba grisalha, barba longa, tenho cabelo preto, pele parda, tenho algumas tatuagens, estou vestindo uma camisa preta, uma calça preta, estou sentado aqui numa cadeira retrô. Aqui atrás de mim eu estou numa sala ampla com vários quadros na parede, é uma barbearia. Ao centro tem uma mesa, uma mesinha de madeira de reaproveitamento, duas canecas com a logomarca da Pode Barbear. As canecas são pretas, tem um telefone cinza ao centro, um telefone antigo, retrô. E do meu lado direito eu tenho a minha convidada de hoje, muito mais do que especial, é a Márcia, a tia Marcinha, como diz o meu filho Benjamin. E para mim é uma honra ter você aqui, Marcinha, como convidado especial desse episódio, para falar sobre, dentre outras coisas, né? Eu vou falar sobre educação, mas falar também sobre vida, falar sobre estilo, porque eu vejo, ó, vocês estão vendo que ela é extremamente estilosa, então eu queria já dar a palavra para ela e dizer, Marcinha, seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la aqui conosco. E fala um pouco aí do teu estilo, né? Fala sobre você, do que significa esse estilo aí, para quem não sabe o que é esse estilo. Dá aí uma aula para nós. Tá bom. Eu agradeço o convite. Não vou mentir que acho que eu estou me sentindo da mesma forma como meus alunos se sentem ao fazer uma avaliação. Quando eles estão ali prontos para fazer prova, eu estou me sentindo da mesma forma. Mas fico lisonjeada pelo convite e vamos trocar aqui uma conversa e vai ser muito bom. Eu sou Márcia Andrade, mais conhecida como Tia Marcinha. Já leciono desde o ano de 2017 aqui na Prefeitura de Caucaia. Já passei por algumas escolas e atualmente eu estou na escola Patronato Pio XI. Escolhi a educação por amor. Foi uma escolha mesmo por vocação e com certeza acho que foi uma das minhas melhores escolhas porque me preencheu. Já tive outros trabalhos, mas quando eu entrei mesmo para a educação, eu me senti preenchida, porque eu sempre achei que faltava alguma coisa. Então, eu amo minha profissão e eu faço com muito gosto. Falando as minhas características, eu sou baixa, sou branca, tenho tatuagens, meu cabelo é curto, escuro, e gosto de utilizar nas minhas vestimentas roupas retrô, roupas vintage, acessórios, até porque faço parte de um clube que eu tenho muito orgulho de ser uma integrante, que é o Clube Cherry Pinups. Então, nós somos um grupo de mulheres que somos adeptas a essa cultura retrô e que nos reunimos para nos divertir, para trocar ideias, mas também para divulgar essa cultura, para mostrar, acolher outras pessoas, outras mulheres que tenham interesse e meio que combater esses estereótipos também. A gente pode se vestir do jeito que a gente quer, do jeito que a gente se sentir feliz, não porque a sociedade impõe. Então, a gente vai mais para esse lado. Legal, Marcinha. Marcinha, tem uma coisa assim, eu quero falar um pouquinho mais na frente sobre educação, mas eu queria explorar um pouco mais esse lado do estilo, porque é algo muito interessante, né? Porque, tipo, em um dado momento da história, as pin-ups, né? Esse nome pin-up vem de uma origem e tal, mas tinha um teor meio sensual e até mesmo de empoderamento de umas mulheres de uma época muito casta, né? De uma época muito de repressão. E aí elas foram consideradas, de certa forma, assim, progressistas na época, por estarem
usando um estilo assim mais, se mostrando um pouco mais, porque mostrar uma panturrilha da perna naquela época era uma coisa assim, Era muito sério. década de 30, 40, 50 era uma coisa assim absurda, né, para época. Usar, por exemplo, o maiô na praia era coisa impensável. E hoje o estilo ele é considerado retrô, né? Você vê como o mundo muda e que as coisas acabam se mudando assim. E aí quem vê vocês acha vocês muito bem vestidos, né? Exatamente. É o contrário do contexto atual. Exatamente. E eu acho isso um ponto bem interessante, porque realmente é contraditório, porque antigamente as pin-ups era aquele lado mais sensual. Hoje em dia, as nossas vestimentas, elas não é que elas não sejam sensuais, mas elas são muito cobertas. Então, assim, a gente quer mostrar que a sensualidade não está na peça de roupa, mas está em quem as usa. E a gente consegue sim ser sensual, ser feminina, utilizando peças bem mais cobertas, como era nos anos anteriores, nas décadas anteriores. Eu sou suspeito de falar porque eu sou apaixonado pelo estilo, né? E quando a gente começou o projeto do Calcar Classic Custom, há alguns anos atrás, acho que foi 7 anos atrás, a gente começou com um encontro aqui na frente da barbearia e todo mundo tem a ideia de que o estilo retrô, estilo de vestimenta que representa uma época, é como se fosse uma fantasia, né? Sim. Então, tipo assim, as pessoas até fazem, por exemplo, festa de flashback, festas antigas, né, retrôs e tudo mais, usando esses nomes, e se esquecem que muitas vezes isso representa um estilo de vida, né? E aí eu vejo que a partir daquele primeiro encontro, houve uma evolução desde os primeiros encontros que houve aqui na frente da barbearia, depois o encontro se transformou no encontro da cidade, e eu vi que no começo até eu mesmo tinha uma ideia equivocada, né? Eu convidei na época meninas que tinham uma certa influência na rede social para dar um up, né? Para dar uma divulgada no evento de uma maneira geral, mas eu vi que muitas delas não tinham nada a ver com o estilo, né? Tanto que gerou muita controvérsia, muitos problemas, né? E acabou que algumas até se fantasiaram. Teve um dia que a menina veio para cá com Mulher Maravilha. Foi um dos eventos, a menina veio com veio com uma fantasia mesmo. Né? Literalmente. Literalmente. E aí eu vejo que hoje o grupo de vocês, né, das pin-ups de Caucá e do Ceará, né, representando esse movimento, que eu sei que tem muitas meninas escondidas, e talvez a partir desse momento, né, dê um up também e as pessoas comecem a se interessar um pouco mais. Então explica pra gente, Marcinho, hoje, como é que é essa questão do empoderamento através de um estilo de vida e como é que as pessoas podem interagir com vocês e conhecer um pouco mais sobre isso, se aprofundar. Assim, eu acho que primeiramente a gente usa o estilo porque a gente gosta, nós gostamos do estilo. Fora que ele chama bastante atenção. A gente sai nas ruas e as pessoas já ficam com aquele olhar meio confuso, tá fantasiada, tá indo para um evento específico, uma festa de flashback ou coisa desse tipo. A priori, a gente cativa essa atenção. Quando a gente tem a possibilidade de responder, pessoas que chegam até nós e perguntam, é que a gente vai explicar. Não é fantasia, a gente usa costumeiramente esse tipo de roupa, de acessórios, porque a gente sempre gostou, envolve com gostos que a gente tem, mas que também de posicionamento feminino. A gente pode fazer o que a gente se sentir à vontade. E nisso, quando mulheres se juntam, a gente já consegue ter realmente um empoderamento. E uma coisa muito importante, acho que do nosso clube, a gente não fala em aspecto de beleza. O nosso clube é totalmente contrário disso, não é beleza. Mulheres que não é beleza que eu digo no sentido físico, dos padrões sociais. Explicando melhor, não são as belezas nos padrões sociais atualmente. A gente quer mostrar a beleza feminina como cada uma é nas suas diferenças. E a gente também pensa no clube, a gente tem vários planos para o clube, mas a gente pensa nele como inclusão. Antigamente, as pin-ups tinham um padrão, um certo padrão, né?
E hoje a gente quer não ter padrões de cor de pele, de cabelo, a gente quer mostrar para as mulheres que todas podem ser incluídas nesse movimento e juntas trabalhar sororidade. A gente quer mostrar o movimento feminino na sociedade, a gente quer contribuir culturalmente com a nossa cidade. Então, assim, para as mulheres serem vistas e também a gente poder atuar de uma certa forma na sociedade. É mais ou menos os nossos objetivos. Ah, legal. E eu vi que no passar do tempo, né, na história, década de 50, principalmente entre guerras e no pós-guerra, você consegue caracterizar cada um desses períodos do tempo como momentos específicos em que cada uma dessas mulheres tinha algumas características, né? É tanto que a gente vê o estilo pin-up mais voltado, por exemplo, com roupas militares, aí tem roupas de mecânicos, aí tem roupas mais sensuais, biquínis e tal, marinheiro. Então, existe uma infinidade de estilos, mostrando que esse movimento é um movimento diverso desde a sua origem, né? Uhum. E hoje, eu estava até um tempo desse observando, existe também algumas pin-ups espalhadas pelo Brasil, que elas são negras e acabam se identificando com o estilo e adotam esse estilo como estilo de vida. E o que eu acho mais bacana hoje é exatamente essas questões de, tipo assim, é o nosso estilo, não é? Nós não estamos vivendo uma fantasia ou montando uma fantasia para participar de um evento. É lógico que isso acontece, né? De você se vestir especificamente para um evento. Sim, sim. Mas, no geral, é o estilo de vida voltado mais para aquele princípio que respeitar as diferenças umas das outras, né? Exatamente. Porque dentro do grupo de vocês, por exemplo, tem meninas mais novas, tem meninas mais, né, com idade mais avançada, mais maduras, e tem aquelas que tipo assim, que tem essas questões de diferença, né? Até diferença de gerações, de cabeça, né? E vocês conseguem conviver dessa forma. Como é que vocês conseguem consolidar, tipo assim, porque eu sei que é diverso, né? Eu sei que a opinião é muito diversa. E aí, como é que vocês conseguem quebrar essas barreiras e ao mesmo tempo dizer, gente, nós estamos aqui, nós estamos juntas? Eu acho que começa pelo ponto em comum, os gostos, né? Então, se a gente está junto é porque a gente tem um gosto e tem um objetivo em comum. Realmente, nós temos integrantes de várias idades, inclusive até mirins, crianças, adolescentes já interessadas, e isso é muito legal da gente ver meninas já se enxergarem dessa forma, já quererem seguir algo desse contexto. Eu acho muito legal. Então, o que a gente faz? A gente bota nosso objetivo, nossos pontos em comum e a gente vai conversar, a gente vai dialogar, a gente vai levantar nossos pontos, o que a gente acha, pontos positivos e pontos negativos. Então, assim, muitas mulheres juntas, a gente resolve os nossos problemas no diálogo. A gente não briga, tá, gente? É no diálogo, por mais que tenham diferenças de gerações, mas cada uma tem uma forma muito boa, muito positiva de contribuir com o clube. Então, assim, a gente leva em consideração a fala de todas e a gente é democrática também, né? Porque a gente sabe que nem sempre dá para agradar todo mundo, mas pela democracia, né, vence aquela ideia ou aquela ação que tem mais votos e a gente age mais ou menos assim. Bacana, bacana. E que, assim, a gente escutou você falando de clube várias vezes. Como é que faz para entrar em contato com o clube? Existe um endereço específico, um telefone ou uma rede social, alguma coisa que as pessoas possam, as mulheres que se interessarem, elas podem estar entrando em contato? Gente, nós estamos de portas abertas, tá? Nós não somos um clube fechado, nós queremos receber mulheres, queremos divulgar o que é esse movimento, queremos ajudar mulheres a reconhecer a sua beleza, empoderá-las. E, por enquanto, nós estamos só no Instagram, na rede social, que é Clube Cherry Pinups. Então, vocês podem procurar hoje no Instagram, mas futuramente nós teremos o nosso WhatsApp para que vocês possam entrar em contato de forma mais ágil e a gente está muito empolgadas para receber novas interessadas. E eu vi que vocês também têm participado de alguns eventos, né, específicos, né, da área. Qual é o evento assim, que vocês participam ou já participaram que
chama bastante atenção pelo evento, pela valorização, por tudo aquilo que há em torno de vocês? Eu acho que primeiro assim, acho que a nossa base foi o Classic. Uhum. A gente meio que nasceu a partir do Classic, porque a gente não se conhecia. Então, um ponto em comum que nos uniu foi aqui o Classic, a gente participou dos concursos que tiveram. E isso foi o ponto inicial da formação do clube. Então, ele ali é como se fosse a origem, porque a partir deste evento a gente foi se conhecendo, fomos nos aproximando e hoje, desde 2022, a gente fundou realmente o Clube Cherry Pinups. E como a gente fala, a gente brinca como se a gente ainda fosse um bebê. O nosso clube ainda ele é um bebê. E a gente está crescendo, vai engatinhar, vai andar. Então, a gente participa anualmente do Classic Custom. E hoje a gente foi convidada para participar de mais um evento que vai acontecer no Autódromo, no Eusébio, que é um festival, na verdade, não é bem um festival, mas é um encontro de mulheres, mulheres radicais. E é onde várias mulheres vão mostrar suas habilidades na direção, no esporte, e a gente vai fazer presença nesse evento. Legal. E isso mostra um pouco também da visibilidade que tem tido o movimento de vocês, a partir do momento que vocês se uniram, se empoderaram, né, buscaram se fortalecer, isso tem atraído a atenção. Inclusive, eu acho que há algum tempo atrás, até o Museu do Automóvel convidou as meninas para fazer parte do evento deles lá. E eu vejo isso como muito positivo, porque antigamente os clubes, principalmente os clubes de carro, eles tinham seus encontros, mas esses clubes eles eram clubes mesmo, eram fechados, restritos, muitas vezes não tinha participação da população, e hoje há toda uma abertura a partir do evento do Caucaia Classic Custom. Isso tem tido uma dimensão, tem tomado uma dimensão e uma proporção, e eu acredito, assim, na minha opinião, que dá um embelezamento maior, porque além de ser a questão da inclusão, ainda mostra um estilo que é diferente, né, para quem está vendo, apesar de que é um estilo que tem atravessado gerações. A minha própria esposa, a Michelle, ela é uma adepta do estilo, e eu vivo e convivo com ela, e eu fico todos os dias maravilhado, porque eu sou suspeito de falar. A gente já foi para São Paulo, e lá a gente visitou alguns lugares assim, que tem a ver com o estilo, porque não é só uma vestimenta, é um estilo de vida, é a música que se escuta, né? Os ambientes que se frequenta, né? A cultura toda voltada para algo mais da década de 70, mas ao mesmo tempo algo real e presente, porque é algo atemporal que perpassa o tempo, né? E aí eu queria aproveitar esse gancho, né, e dizer assim, parabéns para vocês, parabenizar, né, o trabalho de vocês que vocês têm tido de fortalecer o grupo, o Clube Cherry Pinups, mas ao mesmo tempo deixar assim, uma deixa, né, que o clube se perpetue por muito tempo, aqui em Caucaia, e não só em Caucaia, mas em todo o estado do Ceará. Assim seja, assim seja. A gente torce para isso, a gente está se movimentando para isso, temos muitos planos, alguns a gente já está conseguindo colocar já nos seus devidos encaminhamentos, e a gente vai, eu tenho certeza que a gente vai crescer, a gente vai conseguir chegar onde a gente almeja chegar. Acho que a gente vai conseguir inspirar mais mulheres, trazer mais mulheres para esse movimento e mostrar que, assim, a gente não precisa ser todo mundo igual. O que eu não gosto na sociedade atualmente é que parece que todo mundo tem que ser igual, tem que padronizar a forma de se vestir, padronizar corpos. E eu acho que esse nosso movimento ele vai contra isso. Você não precisa ser igual a ninguém, você não precisa ter um corpo igual a ninguém, você precisa ser você e se amar e se achar bonita como você é. E escolher uma forma que para você represente ou exalte essa sua beleza. Então, eu acho bem legal isso no clube. Isso é muito parecido com o tipo de barbearia que a gente adotou, né? Que nós adotamos o estilo barbearia clássica. E aí muita gente não entende, acha que é uma coisa do passado. Eu digo, não, a barbearia clássica nada mais é do que você adotar uma forma de cortar cabelo que seja personalizada para aquela pessoa, porque ela é única. Sim, sim. Os cortes que existem, né, nos catálogos, eles servem simplesmente de referência.
é uma referência. Por exemplo, eu procuro um corte que seja parecido aquele estilo com o meu e peço aquele corte para o barbeiro. Aí o barbeiro clássico, o que ele vai fazer? Ele vai personalizar aquele corte para a minha pessoa, porque nunca vai ter uma pessoa diferente. Sempre o cabelo é diferente, a altura aqui da lateral da cabeça é diferente, o enrolado do cabelo é diferente. Uhum. Nunca tem Nunca vai parecido, ficar mas igual não é. E eu acho que é esse o estilo de vocês, né? De valorizar as diferenças As de cada um. diferenças, exatamente. Valorizar e enaltecer a diferença de cada um. Eu vi também que durante esse tempo tu tem adotado isso como estilo de vida e levado isso para dentro da tua profissão, né? Sim, Inclusive sim. até fazendo, como é que chama? Convertendo, né? Algumas amigas, né? Para o É estilo. verdade. O que eu acho engraçado, eu me lembrei de uma aluna que falou assim, inclusive meus alunos estiveram assistindo, um oi para vocês, eles me incentivaram bastante e disseram assim, tia, para você não ficar nervosa, faz de conta que você está falando com a gente. Então, obrigada, meus amores. Agora eu estou indo fardada, mas sempre uso um acessório aqui e acolá. Agora eu tenho um fardo, estou usando farda para trabalhar. E teve uma aluninha que disse assim, ó, não, tia, tá dando certo. Não tá combinando com você, não é você. Não, tá faltando alguma coisa. Não, volte lá para aquelas roupas, volte lá usar aquelas blusas lá que você usava, não dá certo não essas aí. Aí eu começo a rir, porque até meus alunos já percebem e já conseguem é, ver como natural. Entender, né? Qual é a Exatamente. faixa etária dos alunos? Hoje eu estou nos alunos entre 9 e 10 anos, mas eu dialogo, converso do primeiro ao quinto ano. Alguns já foram alunos meus, das séries anteriores, ou até o mesmo quinto ano, e sempre a gente está dialogando, sempre encontro com um, com o outro. Legal. E na tua família, como é que é? Como é que eles absorvem isso? É tranquilo? Acho que eles se acostumaram. Eu disse assim, não tem jeito não, ela é desse jeito, vamos aceitar, vamos dizer nada não. Então, É engraçado, uma aceitaram. vez a Michelle disse que o pai da Camila disse, Sim. rapaz, tu já vai se encontrar com a Michelle naqueles encontros daquelas roupas doidas? E olha que ele é antigão, viu? Aí, assim, eu fico impressionado porque, assim, eles olham para o momento atual e olham para como a sociedade se veste, né? E hoje, assim, por nós morarmos aqui em Calcaia, no Nordeste, acaba que as pessoas se expõem muito, né? Sim. E aí é um movimento ao contrário, mas que é muito bacana, assim, eu acho legal, porque o acessório, né, o adereço, o broche, a cor, acaba sendo bastante chamativo, né? E, Diferente. e isso, quando eu levo isso para minha prática na escola, quando eu levo para profissional, esse meu estilo, de certa forma, eu já consegue inspirar outras pessoas. Vai, a tia Marcela anda toda esquisita, ela anda toda do jeito dela, ela não tá nem aí. Por que que eu não posso fazer também isso? Por que que eu não posso me sentir bem comigo mesma? Porque hoje em dia a gente vê que tem crianças, adolescentes que têm uma distorção visual, né? Então, quando você leva isso de que, eu gosto assim e tá tudo bem, e eu tô feliz por ser assim, por usar isso, você também ajuda a fortalecer essa parte eh, da, das crianças ou adolescentes, e isso me deixa feliz. Eu, vez por outra, eu vejo um alunozinho com uma bandana, tem até uma coleguinha do Benjamin, seu filho, que adora usar bandana, vez por outra tá com a bandana também, e aí eu sempre, ai que linda, adorei, vez por outra aparece um assim usando o estilo também. Legal, muito legal, muito legal. E aí, dentro desse contexto, né, do trabalho, da educação, eu queria entrar nesse tema, aprofundar um pouco mais. Como é que é lidar com nessas primeiras fases da vida, né, da vida escolar, e ao mesmo tempo enfrentando desafios, porque rede pública, uns desafios que acometem a rede pública. Como é que você consegue ver hoje a educação do estado do Ceará, especificamente da sua escola, municipal no caso, né? Uhum. Primeiramente, eu acho que para a gente ser professor, a gente precisa amar. Porque se a gente for ser professor só porque eu preciso de um emprego, aí já começa errado aí. Ser professor é muito mais do que
só dar aula, só ensinar português, matemática e as outras matérias, disciplinas. A gente tem que fazer um pouco mais. E quando a gente ama o que faz, a gente quer fazer um pouco mais. A educação, ela é a base para tudo. A educação, ela é libertadora. A partir da educação, a gente consegue levar oportunidades para os nossos alunos de ter uma vida melhor, principalmente no contexto de uma educação pública, que a gente se depara com crianças que, no contexto geral, que eu estou falando, contexto geral da educação pública no estado do Ceará, acho que no Brasil inteiro, a gente se depara com situações que mexem muito com a gente, situações de violência, situação de desamparo social, situação até de saúde pública também. Então, se a gente focar só no eu vou dar meu conteúdo e vou embora, você fez, deu seu conteúdo, você vai receber o seu salário no final do mês, mas você não fez nada. Porque a criança, para ela aprender aquele conteúdo, ela precisa de um preparo. É que nem quando a gente vai plantar uma sementinha e quer que uma flor floresça. A gente precisa preparar a terra. E às vezes essa terra está muito árida, ela está muito, ela precisa de água, ela precisa de nutrientes. E existem vários tipos de solos diferentes. Então, fazendo essa analogia com as nossas crianças, existem várias crianças diferentes, com situações de vida diferentes. Então, a gente precisa levar isso em consideração na nossa prática em sala de aula. A gente não pode só tratar todo mundo como igual. Sabe o que eu penso, Marcinha? É que a gente está vivendo uma crise vocacional, sabe? Não só por parte do profissional ou dos profissionais das diversas profissões, porque quando você olha para diversas profissões, principalmente essas que são de concurso público, a gente percebe que não tem mais, ou está mais, cada vez mais raro, profissionais realmente apaixonados, né? E aí eu vejo também que, por outro lado, existe uma crise também vocacional por parte dos pais. Não sei se por conta do tempo tão corrido que as pessoas estão tendo, ou da luta, o desafio de conquistar o pão de cada dia, as pessoas estão cada vez menos próximas dos filhos e delegando essa responsabilidade para os professores. E, ao mesmo tempo, os professores eles têm uma sobrecarga sobre seus ombros, porque eles, além de ser professores, eles agora também têm que assumir o papel de pais. Isso acontece. Né? E aí, muitos deles acabam também não ligando, né? Tipo assim, eu vejo que, por exemplo, você, na sua trajetória, você usa o teu estilo para, por exemplo, promover algumas festas, né? Sim. Então, assim, isso é o algo a mais que o professor que é vocacionado, eu julgo isso, acabo vendo que isso é algo que o professor vocacionado ele faz, ele sempre dá algo mais, né? E aí, olhando para essa perspectiva toda, o que, que você acha que poderia mudar para que a gente pudesse melhorar um pouco o nível das pessoas, da educação e tudo mais? Assim, como você falou, hoje a rotina ela consome a gente, como pais, como família. Eu falo isso como mãe também. A rotina ela desgasta. E às vezes a gente se coloca num local de automático, você liga no piloto automático e lá você fica. Então, você vai, trabalha, faz as obrigações de casa, mas a gente às vezes não consegue usufruir do tempo com os nossos filhos e participar da escola dos nossos filhos. E isso é um ponto primordial para a evolução dos nossos filhos. Eles precisam acreditar que nós, como pais, estamos presentes, estamos torcendo por eles, estamos vendo os avanços deles. Então, nossos filhos vão avançar quando eles se sentirem vistos por nós, pais. Então, a gente tem que fazer um esforço de sair do piloto automático, dar aquela repaginada e foca nas coisas que são importantes para a nossa vida, porque o tempo passa e às vezes às vezes a gente pensa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito mais, e a oportunidade passou e não tem como voltar mais no tempo. Então, eu acho assim, eu falo, me enquadro como mãe também, de a gente tentar tirar pelo menos um tempo para conversar com os nossos filhos, para mostrar interesse. Como foi na escola? Como é que você se saiu hoje? Foi tudo bem? Foi tranquilo? O que é que você aprendeu hoje? Você fez tarefa? Você se divertiu?
pelo menos uma conversa de 5 minutos para você mostrar interesse pela vida do seu filho. Porque quando ele vê que seu pai, sua mãe, seu avô, sua tia está interessado, aí começa a brotar nele, porque uma criança só aprende se ela estiver motivada. Se uma criança não estiver motivada, se ela não tiver confiança, ela não aprende. E aí é muito fácil jogar a culpa, né, muitas vezes para o governo, para o sistema, para o modelo educacional, sendo que é uma coisa básica que é conversar com o filho, mostrar interesse, não está sendo feito, né, na sua totalidade. É lógico que tem as suas exceções, Sim, sim. mas a gente percebe também que há como se diz, essa transferência de responsabilidade, terceirizando, né, tarefa que é exclusiva do pai. E eu vejo que isso se reflete até na sociedade perigosa, né, entre aspas, né, violenta que a gente vive, porque alguém vai dar interesse. Se o pai ou a mãe não chega junto do filho, alguém vai dar interesse. Exatamente. E a gente tem que proteger os nossos filhos. E a gente protege os nossos filhos dando educação a eles. A educação, ela abre a mente e nos ajuda a ter discernimento, nos ajuda a tomar decisões, nos ajuda a entender o que é certo e o que é errado. Educação familiar e educação na escola. Quando a gente promove esses dois tipos de educação, a gente está protegendo nossos filhos. Porque aí a gente pode até respirar aliviado que se vier alguma má influência, até eles vão saber dizer não. Então, a educação, ela é extremamente importante para todas as áreas da nossa vida. Não é só para oportunizar bons empregos para os nossos filhos, não, é muito mais do que isso. É para ter uma saúde psicológica, é para ter uma atuação na sociedade futuramente, é para saber também enfrentar as frustrações da vida. Isso a educação nos ajuda. Então é muito mais, gente, do que só aprender a ler, só aprender matemática. Ela envolve o nosso ser. Legal. E eu vejo, assim, que lá no colégio que você dá aula, tem a presença de muitas crianças diferentes, né? O que eu falo diferente são crianças atípicas. E eu queria que você explicasse um pouco mais para a nossa audiência, para as pessoas que estão vendo e ouvindo, como que as pessoas da sociedade, de maneira geral, conseguem minimizar esse olhar para pessoas com deficiência, pessoas que têm algum tipo de especificidade, e como é que a gente pode se dirigir a essas pessoas, como é que a gente pode abordar, como é que a gente pode falar, porque hoje eu sei que até mesmo essa linguagem, ela pode ser uma linguagem ofensiva ou pode ser uma linguagem inclusiva. Isso. Né? E isso é um processo de aprendizado que eu mesmo tenho passado por esse processo, né, de enxergar as diferenças, de conhecer a pessoa, porque eu sei que por trás de uma deficiência existe um ser humano. E ninguém pediu para nascer daquela forma, as pessoas nasceram e a gente tem que conviver com elas de forma a incluí-las. Então, assim, primeira pergunta, como é que a gente pode, nós enquanto sociedade, incluí-las no nosso dia a dia sem ser ofensivo? Isso é muito interessante, você falou, porque são estudos que sempre vão evoluindo e sempre vão mudando. Uma palavra que antigamente não era ofensiva, hoje já é. Atualmente era tratado como educação especial e as pessoas com algum tipo de deficiência eram chamadas de pessoas especiais. Hoje em dia já não se usa esse termo. Então é algo que é dinâmico. Então, existem vários tipos de deficiências, vários transtornos e condições particulares de cada pessoa. Então, dependendo dessa particularidade, há formas de chamar, de falar, para que não se torne ofensivo. Mas uma palavra que é hoje, acho que daqui uns anos já muda, porque é algo que está sempre dinâmico. E a parte da educação inclusiva é algo que está crescendo mais, ela tá crescendo, está evoluindo muitos estudos, então a gente ainda não está no ideal, falta ainda. A gente está no processo de redescobrir o caminho. Exatamente, está no trajeto. Entendi. A gente inclui uma pessoa na mesma forma que a gente fala ou inclui qualquer outra pessoa, sendo típicos, atípicos, a gente age naturalmente. A gente tenta agir mais naturalmente, porque quando você age de uma forma que você trata a pessoa como sempre ela precisasse de algum tipo de auxílio,
você está sendo capacitista. É como se, às vezes, não é nem de má intenção, às vezes você quer ajudar, às vezes você não sabe, às vezes a nossa educação anterior nos ensinou a agir dessa forma, de que toda pessoa com algum tipo de deficiência precisa de algum tipo de auxílio. Às vezes não, elas conseguem sim ser independentes. E às vezes o fato de você querer estar ali só ajudando e tal, oferecendo ajuda, prejudicando. Exatamente. Eu fiz um curso recentemente, um treinamento, e aí a moça falou que uma coisa que acontece muito, tem uma pessoa com deficiência visual para atravessar uma rua. Aí o que a maioria das pessoas já chega pegando na pessoa e Isso. levando. Sendo que aquilo, para qualquer situação, é invasivo. Você não pode chegar, por exemplo, no meio da rua e pegar em alguém, no braço de alguém. Pegar e atravessar a pista. E, vou atravessar. Porque aquilo ali, primeiro, existe uma pessoa, existe uma barreira invisível ali que a pessoa não está esperando. Uhum. Então, ela até disse assim, o correto é você chegar e se apresentar e dizer, olha, eu sou o Ferreira, queria saber se você precisa de ajuda. Precisa de ajuda para atravessar a pista? Se a pessoa disser que precisa de ajuda, ok, aí você se posiciona na frente, a pessoa coloca a mão aqui no seu ombro e você vai guiando ela. Porque a gente acha que vamos pegar aqui na mão aqui, vamos levar a pessoa não tem a capacidade de atravessar. Exato, de andar. E isso é uma atitude errada assim da nossa parte, da parte da sociedade que age dessa forma. Da mesma forma, a gente olha, por exemplo, as crianças que têm autismo, né? Que agora não é mais autismo que se fala. Não, é TEA. Hoje em dia se enquadra no TEA, que é hoje em dia acho que o autismo ele já está saindo ali, desuso, né? E fala-se TEA, né, que se encontra no espectro do autismo, ou até mesmo atípicos, crianças atípicas. Entendi. Aí, dentro dessa questão, recentemente eu recebi o Arthur aqui no podcast. Ele falou sobre a cultura nipônica e falou sobre oceanos, né, aquários e tudo que o hiperfoco dele é nessas duas áreas. E foi muito bacana, a conversa fluiu, né, de uma maneira muito bacana, porque a gente vê que ele realmente tem conhecimento, né? Ele tem um aprofundamento que eu fiquei assim maravilhado com a inteligência e a capacidade dele em dominar esse assunto. E aí, dentro desse contexto, existe uma discussão que a gente separa as crianças do convívio das demais, ou inclui, ou passa por uma fase. Inclusive, a gente estava, assim, você como minha cliente, um dia desse ali, a gente estava até conversando sobre isso, né? Exatamente. Isso é um assunto bastante difícil de se falar. Por quê? Porque a inclusão, de certa forma, ela está acontecendo, mas não da forma que era para acontecer. As crianças, elas estão inclusas na sala de aula, mas pelo menos no contexto da rede pública, na minha experiência, no que eu já vivenciei, é bem difícil a gente garantir todas as necessidades que aquela criança precisa. Porque a gente precisa levar em consideração as particularidades delas. Então, assim, num ambiente que não tem estrutura, num ambiente onde as salas são superlotadas, é até difícil para a gente, como professor, a gente conseguir dar atenção para aquela criança que ela necessita. Hoje, um ponto positivo é que a gente tem as cuidadoras e cuidadores que estão conosco na sala de aula para acompanhar essas crianças. E eu acho que são profissionais extremamente necessários no contexto da educação inclusive, obrigada aos cuidadores que me acompanharam e me acompanham na minha trajetória de professora, porque vocês me ajudam e mais do que a mim, vocês ajudam aquelas crianças. Mas a inclusão ela não acontece da forma que ainda ideal, né? Seria ideal. Falta estrutura, falta, acho que, recursos materiais para que a gente possa realmente garantir o direito de aprendizado daquela criança. Porque tem as tecnologias que se chama assistidas, né? Exato. Que são qualquer tipo de ferramenta, circunstância que vão ajudar no desenvolvimento dessa criança, desse ser humano. Inclusive, eu estava vendo um vídeo, tem no YouTube, bem facinho, que é Cordas, o nome do vídeo, do curta, né? É um curta-metragem, o nome Cordas, é uma animação. Mas é bem interessante, porque ele mostra uma criança tetraplégica, na verdade, ela tem paralisia cerebral.
E aí tem uma menininha que ela encontra uma maneira de ajudar. Então ela amarra, por isso deu o nome cordas, ela amarra as cordas no braço, nas pernas e fica jogando bola, participando das atividades, brincando, pulando, dançando, nos recreios e tudo. E aí a gente mostra toda essa evolução da inclusão, né? Então ali ela usou uma tecnologia assistida. E eu acho que dentro de um contexto educacional, talvez uma estrutura melhor, com uma sala menos lotada, né? Porque a gente vê que existe isso.